Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E para quem não me conhece, meu nome é Mayara Regis e este é o canal De Olho em Portugal. Está pensando em vir para Portugal, mas ainda tem receios ou algumas dúvidas a respeito da imigração? Então fique até o final, porque esse vídeo é para você. E olha só essa informação. Segundo o relatório divulgado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, das 1.035 pessoas que tiveram a entrada recusada em 2021 em Portugal, 910 eram brasileiros. Ou seja, a cada 10 passageiros barrados na imigração, 9 eram brasileiros. Os motivos pelos quais tantas pessoas foram impedidas de entrar em Portugal, eu vou falar a seguir. Conforme informações repassadas pelo próprio CEF, os principais motivos de proibição de entrada foram a falta de um visto adequado ou da documentação justificando a finalidade da viagem. Pelo acordo firmado entre Brasil e Portugal, os brasileiros não precisam de visto para entrar em Portugal, mas devem, obrigatoriamente, cumprir algumas regras. As regras são ter um passaporte válido, lembrando que ele não pode vencer dentro do período de turismo, comprovante de estadia ou uma carta convite, seguro viagem para todos os dias da tua viagem, comprovante de recursos financeiros e a passagem de volta. Todos os viajantes passam por uma fiscalização ao chegar aqui em Portugal, onde os agentes da imigração fazem ali uma espécie de entrevista com o viajante e cabe ao profissional da imigração autorizar ou não a entrada em território mediante a apresentação da documentação exigida pelas autoridades portuguesas. Mas não é só isso, os agentes são bem treinados e existem outros motivos que podem fazer eles recusarem a sua entrada. E pensando nisso, eu vim trazer para vocês 10 dicas para fazer você, passar direto. Dica de número 1. Tenha toda a documentação obrigatória em mãos e evite trazer outros documentos que possa comprometer a sua entrada. Quer um exemplo? Certificados e diplomas, apostilados, PB4 impresso, UNIF tirado ainda no Brasil. Isso pode fazer com que o agente pense que você está vindo na intenção de morar. Dica número 2. Nunca dê a entender ao agente que você tem intenção de ficar no país. Ele pode até fazer uma jogada e se fazer de seu amigo, mas não caia nessa. Se ele te perguntar se tem intenção de ficar ou se aparecer uma oportunidade de emprego, recuse, diga que não, que você tem uma vida no Brasil e que você precisa voltar. Dica número 3. Nunca se misture com outras pessoas na fila, pessoas que você conheceu ali na hora. Sei que é um momento de nervosismo e de repente ali para dar uma relaxada você acaba conversando com as pessoas ao redor, mas isso pode te comprometer. Os agentes são bem treinados a identificar pessoas que vêm com a intenção de morar e identificar pessoas que estão vindo com coisas ilegais e você pode ser confundido com algum grupo. Dica número 4. Nunca leve bagagem em excesso. Afinal, quem vem de viagem para a Europa não traz a casa. Então, evite trazer coisas que podem chamar a atenção dos agentes, como computadores, panelas, enfim. Dica número 5. Mantenha a calma e entregue somente o que for pedido. Entregar a pasta toda de uma vez demonstra nervosismo. Dica número 6. Treine os seus filhos e tenha um porta-voz no grupo. Se vocês estiverem vindo em grupos, em família e tem crianças, escolha um adulto que vai ser o porta-voz, até porque se todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, pode acontecer de um falar uma coisa, outro falar outra e vocês todos irem para a salinha. Então, escolha uma pessoa que esteja mais calma,
o que vai tomar a frente da situação, vai responder todas as perguntas. E por que eu falei treine as crianças? Porque nós sabemos como são as crianças gostam de falar demais. E os agentes puxam conversa com as crianças para tentar identificar a sua origem no país. Eles podem perguntar, por exemplo, para as crianças o que eles mais vão sentir falta no Brasil. E as crianças, como adoram falar e dificilmente mentem, elas podem acabar entregando ali, dizendo que vai sentir falta da avó, da escola, dos amigos e até falar que está vindo para morar. Então, cuidado, treine as crianças para que elas não estraguem a tua passagem na imigração. Ah, um detalhe, se for período escolar, tenha cuidado ao trazer na mala declaração escolar, documento de transferência. Se você está vindo viajar em período escolar, eles podem pedir também um documento, uma declaração da escola, autorizando a ausência da criança. Tenha atenção a esse detalhe. Se você tem filhos e pretende vir para Portugal, tenta vir em período de férias. Dica número 7. Não puxe conversa com os agentes e responda somente o que for perguntado. Dica de número 8. Tenha cuidado com a sua aparência. E não falo nem por questão de preconceito, mas sim, é muito natural o ser humano julgar pela aparência. E se você vem para Portugal, venha de uma forma mais apresentada, mais elegante. Ah, mas eu prefiro o conforto. Ótimo! Gosta de uma roupa mais despojada? Tenha atenção com o cuidado pessoal. Os homens têm a barba feita, o cabelo cortado, as unhas limpas. As mulheres, o cabelo escovado, uma maquiagem, as unhas feitas, porque isso conta. Querendo ou não, conta. Dica número 9. Conheça os pontos turísticos do lugar que você está indo. Eles vão te perguntar. E se você não conhecer nada, não souber sobre a cidade onde você vai, eles podem te colocar na salinha e te fazer muitos interrogatórios. A dica número 10 e última dica é: tenha a passagem de volta condizente com a de ida. Por exemplo, se você está vindo de econômica, que a sua passagem de volta também seja econômica. Isso não é uma regra, mas eles se atentam a esse detalhe, porque muitas pessoas que vêm a turismo a Portugal com o intuito de ficar, muitas dessas pessoas compram passagens por milhas aéreas, sem se atentarem aos detalhes. Às vezes a passagem de vir é a econômica, e como a passagem de volta vai ser cancelada, né? Porque muitas pessoas fazem isso, acaba comprando até de primeira classe. E eles ficam atentos a esse detalhe. E esse detalhe pode também te levar para a salinha. Então, cuidado. E se eu for para a salinha, mesmo estando com toda a documentação? E aí? Bom, esses fatores que eu relatei para vocês, excesso de bagagem, excesso de documentação, falta do comprovante financeiro, não saber o lugar que você vai, não saber a sua data de volta, mesmo estando com a passagem na mão. Enfim, esses fatores podem te levar para a salinha. E agora? A salinha não é a decisão final para você voltar para o Brasil. Ali você vai ficar por um longo tempo. Podem entrevistar, inclusive, 2, 3 vezes as mesmas perguntas para saber se você vai dar a mesma resposta. Agora cheguei no ponto onde eu queria chegar. Gente, existe um fator que pode ser decisivo na recusa da sua entrada, que é a passagem de volta cancelada. Muitas pessoas que vêm para Portugal, para economizar, acaba fazendo ali um jeitinho brasileiro de comprar a passagem de volta e cancelar assim que entrar no país, mas tenham cuidado com isso, tá? O barato pode sair caro para você. Muitos agentes, eles cancelam a passagem antes mesmo de você passar na imigração. Lembrando que quando você chegar em Portugal, ali no aeroporto, pode ser muito demorado até a sua passagem na imigração. Pode levar até 2 horas ou mais, dependendo do tamanho da fila. E pode acontecer, dentro desse período, o agente de viagem cancelar a sua passagem. E quando chegar a tua vez na imigração, é aí que tá. Eles vão consultar a tua passagem. E se ela estiver cancelada,
meu amigo, você vai ter um sério problema. Ah, mas eu sou mais esperto e já combinei ali com o agente da viagem que vou comprar a minha passagem de volta no dia da viagem. Assim vai ter um período maior para ser cancelada. Só que como eu falei para vocês, os agentes, eles são espertos e eles já entenderam essa jogada dos brasileiros. Quando eles pegam a passagem e vê que elas não foram compradas no mesmo dia, eles já vão entender que você está vindo para ficar, com a intenção de cancelar aquela passagem de volta. E sabe o que eles podem fazer? Te colocar na salinha e te deixar lá até um dia inteiro, só para ver se aquela passagem vai ser cancelada. Então, meu amigo, tenha atenção com esse detalhe, tá? Porque eles podem te colocar na salinha e te deixar lá sentado por horas, só para ficar consultando aquela passagem de volta para saber se ela vai ser cancelada. E outro detalhe, esse período que você vai ficar, ou melhor, esse período que você pode ficar na salinha, eles podem pesquisar por documentos em seu nome que você tenha emitido no Brasil, o que pode comprometer a sua entrada. Como, por exemplo, o NIF, eles conseguem consultar se você tem um NIF aqui em Portugal e se ele foi emitido no Brasil. Eles podem te perguntar qual o motivo de ter tirado aquele NIF no Brasil e se você não tiver uma justificativa boa, pode complicar. Mas, Mayara, toda a documentação tá em dia, nada que me comprometesse e mesmo assim me levaram para a salinha. Gente, em último caso, se acontecer, mantenha a calma. Eles podem te colocar na salinha apenas por notar algum tipo de nervosismo. E o fato de colocarem você na salinha é para testar o seu comportamento, para saber se vai ficar nervoso e se você vai acabar entregando aí os pontos. Isso pode ser apenas um teste de comportamento, ok? Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e assistido do início ao fim. E se você chegou até aqui, coloque nos comentários #PartiuPortugal. Até o próximo vídeo e boa viagem! Tchau!